Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá! E muita atenção, porque hoje nós vamos estar fazendo talvez a questão mais difícil da prova de 2022 na parte de física. Pelo menos para muitos professores de física que eu já conversei, eles consideram essa a questão mais difícil dessa prova. E é o que a gente vai apontar hoje, tá bom? Questão número 95 do caderno amarelo do ano de 2022. Então, prepara seu material de estudo e vamos lá resolver, ok? E cá estamos nós para a questão número 95 do ano de 2022, caderno amarelo. A questão diz o seguinte: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso na água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Ou seja, isso aqui já é uma característica própria do próprio som, né? Que o som ele vai se propagar mais rapidamente na água do que no ar. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes deste sinal, em cada dispositivo é possível obter informações sobre a onda sonora. Então nós temos aqui dois gráficos, o dispositivo A, que é o dispositivo que fica embaixo d'água, e o dispositivo B, que é o que fica acima d'água. Ok. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próxima de... Então, como que a gente resolve essa questão? Né? Como eu disse, essa questão aqui talvez seja mais difícil do ano de 2022 na parte de física. Mas como é que a gente resolve ela? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é lembrar como funciona a velocidade de propagação do som. O que é a velocidade? Na verdade, a gente vai começar pelo começo, né? O que é a velocidade? Velocidade nada mais é do que a taxa de deslocamento de algum objeto, alguma substância, algum corpo que seja, em um dado intervalo de tempo, tá? É o quanto você varia o seu espaço ao longo do tempo. Então, quando você tem ali a velocidade do som, é quanto tempo leva para que o som percorra aquela determinada distância naquele tempo, né? Isso que é a velocidade. Então, nesse caso aqui, como a distância é a mesma, seja para o caso do som se propagando no ar, seja para o caso do som se propagando na água, então isso aqui não tem problema nenhum. Isso é um dado que não tem problema. A questão aqui é justamente quando a gente fala sobre o tempo. O tempo que leva o som para se deslocar nos dois meios. Como o som ele se desloca muito mais rapidamente na água do que no ar, então o que a gente espera aqui é que leve muito menos tempo para que o som chegue no barco pela água do que pelo ar, né? E é de fato o que acontece aqui. Note que esses gráficos, apesar de estarem um pouquinho apagados, devido à impressão e coisa assim, né? Você pode notar que os gráficos são exatamente iguais. Esse gráfico é a mesma coisa que esse gráfico. Por quê? Porque é o mesmo som, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que
a gente consegue determinar qual é a diferença entre os tempos de propagação entre um meio e outro, utilizando esses gráficos. A grande sacada aqui tá no estudante perceber que esse gráfico não indica necessariamente que o som ele levou aquele tempo que está indicado ali. Por exemplo, o som ele não levou 220 segundos para chegar nesse ponto aqui. Não. Por quê? Porque ele fala que os dispositivos foram ligados em um instante anterior à queda. Ou seja, ele ficou ligado durante 208 segundos e aí depois, mais um pouquinho de tempo, ele chega e consegue chegar no barco, né? Aqui no caso pela água e aqui no caso pelo ar. Então nós temos essa questão de que esse tempo indicado aqui não é o tempo que o som levou para chegar, e sim é uma escala de tempo de acordo com a quantidade de quando que o dispositivo foi ligado, tá? E aí no caso aqui, como que a gente vai resolver isso? Bom, vamos por partes. Tive que abrir aqui uma nova página, né? Nós temos dois casos aqui. O primeiro caso é quando nós estamos falando do deslocamento no ar. Quando isso acontece, nós temos que a velocidade de propagação do som no ar vai ser igual à distância pelo qual esse som teve que percorrer, dividido pelo tempo que levou para que ele percorresse essa distância. Ok, a gente pode jogar esse ΔTAR para o outro lado, multiplicando. Matemáticos que me perdoem, eu sei que não é assim, mas para uma explicação eu acho que faz um pouco de sentido, tá? Matematicamente falando, é como se eu estivesse multiplicando o numerador e o denominador por ΔTAR, tá? ΔTAR. Então o que nós temos é isso aqui, ó. Ok. Então, no ar, nós temos essa situação, né? Que a distância que ele percorreu vai ser a velocidade de propagação do som no ar multiplicado pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância. Ótimo. Na água, vai ser uma situação parecida. Então, a gente só vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui, né? Só que a diferença é que o tempo vai ser diferente, né? A velocidade são diferentes porque os tempos são diferentes. Então, de novo, a gente passa isso aqui para o outro lado multiplicando. O que a gente vai ter vai ser isso aqui, ó. Ótimo. Então, nós temos aqui que a distância foi determinada, né? Ok, beleza. O que a gente pode fazer? Como a distância é a mesma, a gente pode igualar as duas equações, né? Então, igualando as duas, o que nós temos é isso aqui, ó. Beleza, aí você vai falar assim, tá, sensei, até agora você não usou nenhum dos dados que foi dado, de fato. Até porque os dados que a gente tem aqui, na verdade, são o seguinte: a velocidade do som no ar e a velocidade do som na água. A gente não tem quem é esse ΔTAR e esse ΔTH2O, né? Mas tem como a gente descobrir quem são esses tempos. Como que nós vamos fazer isso? Bom, vamos analisar os gráficos. Perceba o seguinte. O som, ele começa a ser detectado aqui. Isso aqui eu tô falando um detector A, ou seja, embaixo d'água. O som, ele começa a ser detectado aqui. Isso quer dizer, nesse instante de tempo aqui. Aí você vai falar, tá, mas não dá pra saber qual é esse instante de tempo. Calma, meu calabreso. Calma. Vamos por partes. De fato, não dá pra saber.
tem como você aproximar. Mas tem uma forma mais simples de resolver isso, sem você precisar ficar aproximando o valor, que isso aqui vai ser metade da metade, que não sei o que. Tem como, tá? Se você contabilizar aqui, que daqui pra cá são 12, né? Equivale a 12 unidades, aqui equivale a 6, né? Está aqui exatamente na metade, então isso aqui equivale a 6, isso aqui está na metade da metade, então isso aqui vale 3, né? Basicamente seria isso, mas, cara, pra que você vai fazer isso, né? Tem uma forma muito mais simples, que é o seguinte. Como eu disse, esses dois gráficos são iguais. A diferença é que o ponto de start, né? Ou seja, o ponto em que o som foi detectado é diferente, né? A única diferença entre eles é isso. Porque o som leva tempos diferentes em meios diferentes para se propagar. Entretanto, o som é o mesmo, ou seja, todas as características dessa onda se encontram aqui. Então, o que você vai fazer? Uma coisa muito simples. Pegue um ponto em que você realmente encontra dentro do eixo. Então, por exemplo, olha só aqui. Se a gente pegar no tempo t igual a 220. Nesse tempo t igual a 220, a gente tem um pico, tem um vale aqui, né? Nessa onda. Equivale a terceiro vale, né? 1, 2, 3. É o terceiro vale no tempo t igual a 220. Vamos analisar no outro gráfico? Onde é que está esse terceiro vale? Olha só. 1, 2, 3. Olha o terceiro vale aqui. Exatamente em cima de uma das linhas, que equivale a 232 segundos. Então isso significa que existe uma diferença de tempo entre as propagações que é possível de se determinar analisando o gráfico. Então a gente tem aqui que a diferença é de 12 segundos. Você pode notar, né? Daqui para cá você tem uma diferença de 12 segundos, ou seja, a propagação no ar leva 12 segundos a mais do que a propagação na água. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Que ΔT ar é igual a ΔT H2O mais 12, né? Ou seja, você consegue determinar a partir da relação quem é quem, né? Você bota um em função do outro. No caso aqui, o tempo no ar em função do tempo da água. Então, o que nós vamos fazer aqui é exatamente isso. Reescrever isso aqui, só que no lugar de colocar ΔT ar, a gente bota ΔT água mais 12. Então, vamos lá. Agora sim, tá tudo de boa. Por quê? Eu sei quem é a velocidade do ar, eu sei quem é a velocidade na água, e aí a gente só vai ter uma incógnita, né? Que é a velocidade, o tempo na água. Então, vamos lá substituir. A velocidade de propagação do som no ar é de 340, né? E a velocidade de propagação na água é de 1540. E aí agora, coisinha básica, né? A gente tem aqui... Pode eliminar esse zero. E fazer uma multiplicação. E aí agora, passa isso aqui para o outro lado, ele passa subtraindo, né? E aí você só vai fazer aqui um algebrismo básico, né? Que vai ficar 154 menos 34, 120, né? Então você vai ter 120 igual a 408, né?
é igual a 408 sobre 120. Então, isso aqui é o tempo, né, de propagação do som na água, neste caso. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Simples, só substituir. Você tem essa fórmula aqui, né? Você tem essa fórmula aqui. Você acabou de descobrir quem é o tempo na água. Você sabe qual é a velocidade na água. Então, basta multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí aqui é matemática, né? Isso aqui não tem muito mistério. Aqui você realmente vai ter que fazer conta, tá? 154 vezes 408 dividido por 12. Dá para simplificar aqui mais um pouco, né? Dividir por 2, que vai ficar 6. E aqui vai ficar 77, né? E aí agora é 77 vezes 408 dividido por 6. Dá para simplificar 408 por 6 e tudo mais. E aqui, como eu disse, é um algebrismo, tá? Quando você faz essa conta, 77 vezes 408 dividido por 6, isso dá 5.236. Tá? Então, você tem aqui este resultado, 5.236 metros. Aí você vai olhar para as alternativas, né? Essa vai ser a distância que você encontra. Você olha para as alternativas aqui. E aí você percebe que não encontra os valores. Entretanto, ele deixa bem claro, é a mais próxima. Ou seja, é a alternativa mais próxima, distância mais próxima. E aí, quando você analisa as alternativas, perceba, a primeira alternativa fala ali da faixa das centenas de milhares, né? 339 mil. A segunda nas dezenas de milhares, né? Assim como a terceira, né? A B e a C são ali nas dezenas de milhares, 78 mil, e a outra é 14 mil. Tá muito longe do valor que a gente encontrou. Agora, se a gente pega aqui na letra D, a letra D tá na casa das milhares, né? 5.240, que tá bem próximo até de 5.236, né? A gente tem ali uma pequena margem de erro de 4 metros, né? Então, de fato, a única alternativa que se encaixa aqui é a letra D. A letra E realmente não faz o menor sentido, 100 metros só, tá bem longe do nosso resultado. Então, nós temos aqui o nosso resultado, que é 5.236, mas devido à margem de erro, que existe isso naturalmente, tá? Quando a gente fala de experimentos físicos, a gente fala também de erro. Às vezes o erro ele é até mais importante do que o resultado, tá? Então, 5.240, a gente poderia dizer mais ou menos 6, né? Mais ou menos 4, talvez. E aí a gente encontra ali o resultado, né? O resultado que a gente encontrou está dentro da margem de erro. Então, de fato, a resposta certa é a letra D. E é isso, essa foi a questãozinha de hoje. Como eu disse, ela não é uma questão simples, tá? Ela envolvia alguns conceitos bem diversos, né? Principalmente análise de gráfico. Aquele gráfico, ele não era um gráfico tão simplesinho assim de você conseguir compreender à primeira vista. E a riqueza de detalhes matemáticos ali também poderia pegar o estudante, até porque são contas ali até que um tanto quanto extensas, né? Você vai fazer aquelas contas ali numa prova que você tem menos de 5 minutos para poder resolver uma questão. De fato, é pedir para o estudante chegar e chutar, né? Mas é isso, né? Vocês já conhecem então como é que funciona uma questão desse tipo. Eu acho que já dá para vocês compreenderem, caso caia uma questão parecida no Enem esse ano, como resolver, ok? Dito isso, não se esqueça de deixar o like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada.
Também temos um Discord aqui no canal, hein? O link tá na descrição e lá tem um cantinho especial para você tirar dúvidas sobre essa questão e tantas outras sobre o Enem e também sobre física em geral, tá bom? Então, vai lá, dá uma passadinha. De vez em quando eu tô lá, quer dizer, a maior parte do tempo eu tô lá. Enfim, muito obrigado a todos, tamo junto e até!